Marcos capítulo 11, os versos 20 a 24. Diz o seguinte a palavra do Senhor: E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhes disse: Tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Deus abençoe a porção da sua palavra lida. Queridos, nós estamos compartilhando sobre a fé que remove montanhas. Esse texto ele é um texto extraordinário, é um texto desafiador, que nos incita e que nos leva a tentar compreender a profundidade dele, a podermos entender o que Jesus realmente estava querendo ensinar aos seus discípulos e, consequente, também ensinar a nós. Nessas 2 últimas semanas, nós vimos 4 pontos nesse texto. Vimos primeiro Jesus comparando a figueira à montanha. Vimos em segundo lugar a fé e a dúvida, Jesus mostrando a questão da fé e da dúvida. Vimos em terceiro lugar o poder da fé e da oração. Em quarto lugar, vimos o poder de Deus. Hoje nós queremos compartilhar com a igreja sobre o seguinte: se alguém disser a este monte. Este é o ponto crucial, o ponto importante, fundamental no texto. Se alguém disser a este monte. Quando a gente olha esse texto, a gente percebe que Jesus ele estava com fome e ele viu uma figueira frondosa, bonita e com flores fora de época. Então, como ele estava com fome, ele vai e se dirige a ela para pegar algum fruto para comer. Entretanto, ela não tinha frutos. Jesus foi enganado pela beleza daquela figueira. Sua forma e sua aparência, consequentemente, enganaram a Jesus. Que também, como consequência, amaldiçoou a figueira, dizendo: nunca mais nasça fruto de ti. Os discípulos, eles ouviram a maldição de Jesus, foram para Jerusalém. Quando voltaram no outro dia e passaram perto da figueira, eles perceberam que ela tinha secado. E isso causou uma grande admiração e perplexidade aos discípulos, que os levou a comentar com Jesus: veja, a figueira secou. E isso, então, deu ensejo para que Jesus os ensinasse sobre fé e sobre oração. Entretanto, queridos, o que se destaca neste texto muitas vezes, e muitas vezes quando olhamos o texto nós não prestamos muita atenção, ou passamos por cima dele e esquecemos a ênfase ou a questão que Jesus levanta nesse texto. E Jesus, então, vai ser 2 coisas que serão levantadas. A primeira é que Jesus, ele falou à figueira. Ele se dirigiu à figueira e falou a ela. A segunda coisa que o texto vai mostrar é, consequentemente, a reação dos discípulos. E eles falam:
a figueira que o Senhor amaldiçoou secou. Isto é, Jesus falou à figueira. E a terceira coisa que esse texto assim vai chamar a nossa atenção é que Jesus disse aos seus discípulos: se alguém disser a este monte. Então, há três coisas aqui que esse texto vai chamar a nossa atenção. Jesus falou à figueira, vem a reação dos discípulos ao que aconteceu à figueira, e Jesus, então, diante da reação dos discípulos, ele vira para eles e diz: se alguém disser a este monte. Bom, quando a gente olha esse texto com cuidado, se você olhar abrir a Bíblia nesse texto e olhar com bastante atenção, ou com um pouco mais de atenção, a gente vai ver que a razão da figueira secar foi porque Jesus falou a ela. E, consequentemente, Jesus falou à figueira o que tinha que acontecer com ela, ou o que Jesus queria que acontecesse com ela. Então, Jesus não apenas falou diretamente a ela. É importante que você compreenda isso. Jesus, ele olhou para a figueira e falou para ela, diretamente a ela. E disse para ela o que deveria ter de acontecer a ela. O que aconteceu? Se você olhar o texto, você vai ver que aquilo que Jesus disse para ela aconteceu. Isto é, não aconteceu nem mais, nem menos do que Jesus disse. Jesus falou para ela que nunca mais, para que nunca mais nascesse fruto dela. E ela secou e não nasceu mais fruto dela. E essa ação de Jesus e a consequente secagem da figueira produziu uma reação de admiração e perplexidade dos discípulos. Por quê? Por que os discípulos ficaram perplexos? Porque aconteceu da forma que Jesus falou. E eles ouviram Jesus falar para a figueira. E da mesma forma que Jesus falou, aconteceu. Então, quando eles voltam no dia seguinte, eles veem que a figueira secou. E qual é a reação deles? Veja, Jesus, Senhor, a figueira que o Senhor amaldiçoou, secou. Isto é, eles ficaram admirados porque aconteceu exatamente da mesma forma que Jesus falou à figueira. A questão é, qual o ensinamento que Jesus quis passar para os discípulos? O que Jesus quis ensinar aos discípulos? Diante da reação dos discípulos, veja o que Jesus vai dizer para eles. Se vocês falarem a este monte da forma que eu falei à figueira, vai acontecer a mesma coisa. Então, quando eles ficaram admirados, Jesus falou para eles: vocês estão admirados de eu ter falado à figueira e ela ter secado? Bom, vou dizer para vocês o seguinte: se vocês virarem para esse monte e falarem para ele, como eu falei à figueira, mas se vocês falarem para o monte, ergue-te e lança-te no mar, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com a figueira. Vai acontecer o milagre. Agora, qual é a questão? Falar o quê? O que Jesus falou para a figueira? Jesus falou para a figueira: figueira, você se seque. Seque-se. E ela secou. Jesus diz para os discípulos que eles deveriam falar ao monte. Mas falar o quê? E como a gente já falou aqui, era um monte de 610 metros, de 810 metros de altura, com 3.000 quilômetros
3 mil quilômetros de extensão. Era um negócio... Era impossível. Era impossível. Mas Jesus disse que era possível se eles falassem. Da mesma forma que era impossível a figueira secar. Então Jesus ele está dizendo para os discípulos o seguinte: assim como falei para a figueira secar e ela secou, da mesma forma, se vocês falarem a este monte para ele ser lançado no mar, vai acontecer como aconteceu com a figueira. Então vocês podem virar para um monte e falar: monte, ergue-se daqui e lança-te no mar. Vai acontecer. A questão é, será? Por isso Jesus trata da questão da fé e da dúvida. Agora, quando a gente olha para esse texto, o que tem de comum, o que tem de incomum e comum nesse texto? Olhando esse texto, o que há de comum, o que há de comum, o que tem de diferente ou o que tem de igual nesse texto? A primeira coisa vem a diferença. Isso é, qual é a diferença? É a figueira e o monte. Uma figueira de no máximo 10 metros de altura e um monte de 810 metros de altura. Isso é diferente. Mas o que tem de igual? O que tem de igual é falar. Há uma diferença, mas há uma coisa que é igual. E Jesus falou: se você falar ao monte, como eu falei à figueira, vai acontecer. As situações, então, elas são diferentes. E ambas, ou as duas situações, são humanamente impossíveis de acontecer. Isso é fato, não tem como acontecer, humanamente falando. Mas o que há de comum nessas duas situações é o falar. E aí a gente volta, vai falar o quê? Falar o que se quer que aconteça. Isto é, o que Jesus queria que acontecesse com a figueira? Ele falou para que ela secasse. Pronto. E o que aconteceu? Ela secou. Para o monte, Jesus disse que era preciso falar o quê? Para ele ser lançado no mar. Então, nas duas situações, para que acontecesse, era preciso que eles falassem, ou que eles verbalizassem. Mas para que isso acontecesse, também era preciso, segundo Jesus, crer em Deus e não duvidar. E o grande problema de a gente ver milagres acontecendo é justamente isso. Você precisa crer em Deus, mas você, ao mesmo tempo, você precisa não duvidar. E Jesus vai falar que isso é algo interno que acontece no coração. Jesus vai dizer, se você crer em Deus e não duvidar no seu coração. O que Jesus está dizendo é que eu preciso ter uma fé firme, eu preciso ter uma fé sólida na pessoa de Deus. Uma fé tão firme e sólida que não me leve a duvidar nem de Deus e nem do seu poder. E Jesus então vai dizer que o problema não é a incredulidade, o problema é a dúvida. Por quê? Porque muitas vezes eu posso falar, e eu posso verbalizar, e eu posso dizer que eu creio. Mas o problema não está só no eu falar, está no meu coração. Isso é, se aquilo que eu falo
realmente eu acredito no coração que vai acontecer. É por isso que a gente não tem coragem de virar para o monte e mandar ele sair do lugar e ser lançado no mar. Não é que a gente não acredite que Deus possa fazer. E como a gente já perguntou aqui, já pode perguntar, você acredita que Deus pode fazer isso? Sim. Mas você tem coragem de fazer? Ah. Aí você vai dizer o seguinte: como é que a gente trabalha, como é que entra a dúvida? Eu vou dizer, se for da vontade de Deus, ele vai fazer. Mas se não for, ele não vai fazer. Eu vou falar, mas se for da vontade de Deus, ele faz. Mas se não for, ele não faz. Então eu digo o seguinte: o problema não é comigo. Mas na verdade o que eu estou dizendo é o seguinte: eu tenho dúvidas se Deus vai fazer ou não. Por quê? Porque Jesus vai dizer que se eu crer, eu vou fazer. Em nenhum momento Jesus coloca nesse texto, ou Jesus condiciona a vontade de Deus. Em nenhum momento Jesus vai dizer o seguinte: olha, se vocês falarem a este monte, ergue daqui, lança no mar, e se for da vontade de Deus. Não, ele não diz isso. Ele diz: se você falar a este monte, ergue, ele vai ser lançado no mar. Que Jesus está dizendo que o problema não está em Deus, o problema está na gente. Mas ele dá a pista: você precisa crer que Deus faz. Você não precisa crer que se é da vontade de Deus ou não, você precisa crer que Deus faz. E se você crê que Deus faz e você não tem dúvidas disso no seu coração, você vai falar e vai acontecer. Quando a gente olha o texto, o que a gente pode entender dessa situação, dessas duas situações, da figueira e do monte? A figueira era um obstáculo, era um problema ou uma dificuldade para Jesus. E como Jesus vai tratar isso? Da mesma forma, o monte era um obstáculo ou um problema ou uma dificuldade para os discípulos. A questão é como resolver o problema, como resolver esse obstáculo que surgiu diante deles, que surgiu diante de Jesus e que estava diante dos discípulos. Como Jesus resolveu? Jesus resolveu o problema, o obstáculo, falando diretamente ao seu problema, falando diretamente aquilo que estava atrapalhando a ele, aquilo que estava incomodando a ele. Ele virou para o problema, ele virou para o obstáculo e disse para aquele problema o que tinha que acontecer com ele. Como Jesus virou para a figueira e disse para ela: olha, não nasça mais fruto de ti. Qual é a ênfase, então, que Jesus quer dar para desafiar os discípulos e estimulá-los à fé? Ele vai dizer: tende fé em Deus. O problema não é problema se você tiver fé em Deus. Nenhum problema, nenhum obstáculo é problema se a gente tiver fé em Deus. Se tivermos uma fé correta em Deus, se tivermos uma fé firme, alicerçada na palavra dele, se tivermos uma fé firme e alicerçada nas promessas de Deus, em seu caráter santo, se a sua fé nele for tão sólida que não te leve a duvidar do caráter dele e de sua palavra, você poderá então, firmado, com uma fé firmada nele, em Deus, olhar para a sua montanha, ou olhar para a sua figueira, ou olhar para o seu problema e dizer de acordo com a sua fé: seca-se
ou remova-se. Por isso Jesus normalmente perguntava para as pessoas. Ele perguntava: você crê que eu posso fazer isso? Ele perguntava: o que você quer que eu faça? Ele perguntava: você crê? E Jesus falava: seja feito segundo a sua fé. Se você crê que eu posso curar você, você está curado. Agora, se você não crê que eu posso curar você, você não está curado. Se a nossa fé ela for sólida, profunda, viva em Deus, na sua palavra, nas suas promessas, no caráter santo de Deus, que Ele não pode mentir. Se Ele diz na sua palavra que faz, Ele faz. Mas não aconteceu. Não aconteceu por quê? Examine o seu coração. O que Jesus quer ensinar? Jesus ele quer ensinar que uma fé viva, uma fé poderosa e operante, vai olhar e vai dizer para o problema, seja ele qual for, o que você quer que aconteça. Cuidado, porque deve gente que vai aproveitar, já que eu quero que aconteça, marido, morra. Cuidado, não vai por aí não. Se ele tiver um seguro, né, de repente, né, mas cuidado, não é por aí. Não é por aí. Então, o que ele quer dizer? Se a nossa fé ela for sólida, nós podemos virar para o nosso problema e dizer para ele aquilo que a gente quer que aconteça, como Jesus fez com a figueira. E como Jesus, então, estava estimulando os discípulos a fazerem. O que Jesus, então, está fazendo com os discípulos? O que esse texto quer, quer fazer conosco, quer nos levar? Aonde que ele quer nos levar? Jesus estava querendo levar os discípulos a um nível mais profundo, mais elevado de vida. Jesus estava desafiando os discípulos a experimentar tudo aquilo de grande, de tremendo e de extraordinário que pode haver na relação com Deus. O que Jesus estava dizendo para os discípulos é o seguinte: olha, vocês podem esperar coisas extraordinárias de Deus. Por isso Jesus vai dizer que eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Deus não nos chamou para vivermos na média. A média é a mediocridade. Deus nos chamou para viver uma vida plena em abundância. E essa vida plena em abundância é uma vida que experimenta o agir de Deus, o sobrenatural de Deus, o mover de Deus. Então, Jesus estava dizendo para os discípulos o seguinte: olha, eu quero levar vocês a uma dimensão em que vocês possam experimentar na vida de vocês o poder de Deus. Eu quero elevar vocês. E quando a gente vê, depois de Jesus ter sido levado aos céus, os discípulos experimentaram essa vida plena, abundante, poderosa, sobrenatural. Eles fizeram coisas extraordinárias. Eles revolucionaram o Império Romano. Eles foram usados por Deus. A sombra de Pedro curava. Só que perceba o seguinte: Pedro não era como esses pregadores de hoje, não. Pedro falava: olha, é o seguinte, eu vou passar aqui, faz uma projeção aqui, joga aqui, a minha sombra vai estar aqui, e quando eu passar, a minha sombra passar sobre vocês, quem tiver doente vai ser curado. Pedro não. Pedro andava na rua, normalmente estava nem aí. E de repente, quando ele passava pelas pessoas e a sombra dele tocava nas pessoas, as pessoas eram curadas. A Bíblia diz, Atos diz, que os lenços de Paulo curavam as pessoas. Mas não diz que Paulo chegava na igreja, lá no templo, numa casa, pegava óleo ungido, ungia o lenço e levantava e ficava: olha, todo mundo aqui, olha, quem passar por debaixo do lenço e tocar no lenço vai ser curado. Ele não fazia isso não era show.
Paulo estava lá pregando, suando pra caramba, o camarada falava 4 horas, e alguém levava lá um lenço para ele se secar. Ele se secava, largava aquele lenço lá. Terminava o culto, o zelador da igreja ia limpar a igreja e chegava lá, o zelador lá estava com a coluna estourada. Quando ele chegava lá, pegava o lenço de Paulo, ele era curado da coluna. Não era show, não era espetáculo, mas era o poder de Deus se manifestando. Porque Deus quer nos levar pela fé, a experimentar esse sobrenatural, a esse agir sobrenatural de Deus. É isso que Jesus vai falar, de uma vida plena de abundância. Por isso Jesus estimula, desafia, incita os discípulos. Por isso ele vira, olha, vocês viram a figueira, vocês podem lançar no mar um monte. Porque não há impossíveis para Deus. Jesus, então, ele convida, ele estimula e ele desafia os discípulos a ousarem em sua relação experimental com Deus. Jesus fala, vocês precisam ousar, sair da média, da mediocridade. Vocês precisam querer coisas grandes. Vocês não podem ficar satisfeitos e admirados e perplexos simplesmente porque uma figueira secou, porque um monte pode ser lançado no mar. Jesus está dizendo o seguinte, a gente muitas vezes fica bobo com algumas coisas que acontecem, a pessoa é curada, acontece, e olha que coisa... Cara, meu irmão, bota a sua cabeça no lugar, isso é fichinha. Deus pode fazer muito mais do que isso. Deus pode ressuscitar mortos. Deus pode fazer. Então, ouse na sua relação com Deus. Ouse em querer coisas grandes de Deus. Taylor já dizia, peça coisas grandes para Deus, faça coisas grandes para Deus e Ele vai fazer coisas grandes para você. Agora, faz coisa pequena, você vai ver coisas pequenas acontecendo. Mas é a sua fé, é a sua relação ousada com Deus que vai te desafiar a querer fazer algo fora do normal. Algo extraordinário. Que vai colocar no seu coração uma insatisfação com a vida que você leva, em que você vai dizer, eu quero muito mais do que isso. Isso não é suficiente para mim, eu quero mais. Eu preciso experimentar mais de Deus. Jesus, ele estimula os discípulos a experimentarem o sobrenatural de Deus. Jesus estimula os discípulos a irem a uma dimensão mais profunda de intimidade com Deus, que faz com que o poder dele seja manifestado na vida deles. Jesus está dizendo, se você tiver profundidade de intimidade com Deus, você faz os montes se removerem. Charlie Finney um dia foi convidado para ir numa fábrica de tecelagem. Finney era um homem de oração. E ele entrou na tecelagem e o dono da tecelagem falou, olha, o pessoal está trabalhando, você dá uma olhada aí, mas não tem como parar o trabalho. E quando o Finney entrou naquela tecelagem e começou a passar no meio daquelas mulheres, aquelas mulheres começaram a chorar, 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 se quebrantar. O dono da tecelagem teve que parar o trabalho para Finney pregar para elas, porque a presença dele quebrantou o coração daquelas pessoas. Budi um dia falou uma palavra simples e corriqueira que a gente não cansa de falar para as pessoas. Jesus te ama. Um dia, Budi encontrou uma mulher na rua, virou para ela e disse, Jesus te ama. Aquela mulher caiu no chão chorando, eu quero esse Jesus. Mas você cansou de falar e cansa de falar para as pessoas que Jesus ama, mas não acontece nada. Mas por que não acontece? Por que não acontece? O que Jesus estimula os discípulos, quer estimular a nós,
através desse texto, é nos levar nessa dimensão mais profunda de Deus, com Deus, a nos levar a experimentar esse poder de Deus para o qual nada é impossível. Na verdade, Jesus queria levar os discípulos a uma insatisfação espiritual. O que Jesus queria é que os discípulos ficassem incomodados com a sua vida. Em que orasse, Jesus fez isso. Será que eu posso fazer também? Por isso Jesus vai dizer lá em João que aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço e outras obras maiores fará. Deus fala, vocês podem fazer mais do que eu. Mas você precisa crer em Deus. Você precisa confiar em Deus. Jesus ele estava dizendo para os discípulos, não fiquem impressionados ou admirados pelo que viram acontecer. Deus é muito maior. Deus é muito mais poderoso. Ele não apenas pode secar uma figueira, ele pode fazer muito mais. Ele fez o sol e a lua pararem. O que é uma figueira diante de um sol e a lua pararem durante quase 23 horas e 20 minutos? O que é? Uma figueira de 10 metros? O que é isso? Um mar se abrir. Qual é mais espantoso, sobrenatural? Um mar se abrir ou uma figueira secar? O que é mais sobrenatural? Uma figueira secar ou andar sobre as águas? Jesus quer nos levar e quer incitar os discípulos a acreditarem nisso, que é possível ser usado pelo Senhor para fazer coisas extraordinárias, fora do comum. E ele diz para os discípulos, então, que Deus pode remover montanhas, mas para Deus remover montanhas é preciso crer, confiar, acreditar. Jesus ele desafia os discípulos e a nós a colocar em prática o que cremos. Isto é, você precisa falar o que você quer que aconteça com o seu problema, com o seu obstáculo, com a sua montanha. Você precisa falar. Você precisa se dirigir à sua montanha. E agora a gente fala figuradamente. Você precisa virar para a montanha que é o seu problema, seja ele qual for, e dizer para ele, assim como Jesus disse à figueira, seca-se, eu viro para você e falo, sai da minha vida. Em nome de Jesus. Mas eu só posso fazer isso, eu só posso falar isso se eu crer que Deus é capaz de fazer. E eu não duvido no meu coração. Mas quando eu não creio, eu vou falar, eu estou orando, porque se for da vontade de Deus, Deus muda a vida da minha mulher. Se for da vontade de Deus, mas eu falo, você tem que falar, você tem que virar e dizer. Então Jesus nos desafia a praticar aquilo que nós cremos. Em vez de ficar reclamando, em vez de ficar murmurando, enfrente o seu problema e diga para ele o que deve acontecer. Então fica, a vida está ruim, diz para ele o problema. É o seguinte, você está infernizando a minha vida. Eu quero dizer para você, basta, acabou e vai embora agora em nome de Jesus. Você precisa virar para ele. É por isso que Paulo vai dizer que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. A nossa luta não é contra pessoas. Mas você tem que ter a coragem e a fé de tratar o problema certo e olhar e enfrentar o problema. Em vez de você ficar reclamando, vira para o problema. Qual é o problema? Qual é a sua montanha? Vira para ela. Montanha, remove-te e lança-te no mar. Montanha, sai da minha vida agora. Em nome de Jesus. Faça o que Jesus, faça como Jesus. Figueira, você vai secar.
Entenda, queridos, a perplexidade dos discípulos foi porque aconteceu da mesma forma que Jesus falou que deveria acontecer. O que Jesus falou, aconteceu. Jesus está dizendo o seguinte: se você falar e você crer, vai acontecer. Mas você precisa crer em Deus, precisa confiar em Deus. É uma questão de fé em Deus. Eu lembro uma vez que eu estava, uma pessoa na igreja, chegou e falou para mim: pastor, eu estou com um problema, tá, com dor no corpo, isso assim, tá, coisa e tal, eu queria que o senhor orasse por mim. Eu, tá bom, vamos orar. Senta aí. A menina sentou, aí eu coloquei a mão na cabeça dela. Senhor, em nome de Jesus, tua filha está passando isso assim, assim, em nome de Jesus, desce fogo do céu agora e começa a queimar, vai descendo pela cabeça, vai passando pelo pescoço, e aí ela meteu a mão na minha mão e arrancou a minha mão da cabeça dela. Pastor, o que foi? Está pegando fogo, está queimando tudo, minha filha, eu estou pedindo para queimar, tem que queimar. Ora, bolas, não vai ficar frio, vai queimar. Se eu estou mandando descer fogo, vai descer fogo. Ora, bolas. Ou a gente crê ou não crê. É uma questão de fé. Eu creio que Deus faz. Então Ele vai fazer. Simples. Quando a gente crê em Deus e na sua palavra. Jesus vai dizer: se alguém disser a este monte, este é um desafio de fé que Jesus fez aos discípulos, é um desafio de fé que Jesus faz a cada um de nós. Nós precisamos crer que para Deus não há impossíveis. Não há problema que Deus não possa resolver. Não há figueira que Deus não possa secar. Não há montanha que Deus não possa remover. Não há nada. Deus pode, Ele tem poder para fazer. Não há impossíveis para Ele. Ele faz com que a mulher estéril seja mãe de 7 filhos. Ele fala para Abraão, fala para Moisés, fala para Jeremias: por acaso haverá alguma coisa demasiadamente maravilhosa para mim? Não tem. Ele pode fazer. E Jesus, ele deixa isso bem claro. A fé, querido, nos leva a verbalizar e a declarar aquilo que nós cremos. Entenda, a fé nos leva a declarar aquilo que nós cremos. A declarar até mesmo o que parece impossível. A fé nos leva a isso. A declarar aquilo que é impossível, mas eu creio que Deus faz. Eu acredito em Deus. Eu não tenho dúvidas no poder de Deus. Eu não tenho dúvida do agir de Deus. Eu creio que Ele é capaz de fazer. Então, Jesus vai dizer que a boca fala do que o coração está cheio. Se o seu coração está cheio de fé, você vai abrir sua boca e vai declarar isso. Você vai ver as coisas, você não vai falar que não dá, tudo é possível, dá, Deus faz, vai fazer, vai acontecer. A fé te leva a declarar, mas essa fé, ela nasce dentro do coração. Porque Jesus vai dizer: aonde está o teu tesouro, está o teu coração. Não é o teu coração que te leva ao tesouro, é o tesouro que leva
o teu coração. Se o teu tesouro é uma fé firme, viva em Deus, ele vai atrair o seu coração, e o seu coração vai começar a falar dessa fé poderosa, do Deus que faz, do Deus que age, dos milagres que acontecem, do que ele é capaz de fazer. Você nunca vai abrir a sua boca e vai falar, está difícil, está impossível, não dá, está ruim, não acontece. Você nunca vai falar isso, porque a sua fé diz, Deus muda a história. Por pior que seja a situação, Deus muda isso. De certa forma, é aquilo que Salomão ele vai dizer, tal como o homem se imagina, assim ele é. A fé nos leva a crer que somos de Deus, homens e mulheres de Deus. A fé nos leva a crer no impossível. A fé nos leva a ousar. A ousar a crer. E quando a gente manifesta isso, Deus honra homens e mulheres de fé. Quando nós exercemos a fé, Deus honra. Porque Deus ama homens e mulheres ousadas. Deus ama homens e mulheres de fé, que acreditam, ainda hoje, que Ele é capaz de fazer o impossível. O desafio de Jesus é, você precisa olhar para o seu obstáculo. Você precisa olhar para o seu problema. Você precisa olhar para o seu monte. E você precisa falar para ele em um ato de fé. Viva em Deus. O que você quer que aconteça? Mas para isso, você precisa ter fé. E para desenvolver a nossa fé, concluindo, Moody foi um dos maiores evangelistas do mundo. Segundo alguns biógrafos dele, Moody levou mais de 5 milhões de pessoas a Jesus. E Moody disse que ele orava a Deus pedindo fé, pedindo para Deus aumentar a fé dele. Até que um dia ele se deparou com o texto de Romanos, que dizia, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E Moody disse o seguinte, nunca mais eu orei pedindo fé a Deus. Eu comecei a ler a palavra de Deus. E quando ele começou a ler a palavra de Deus, a fé veio junto com ela. E Moody leu a Bíblia mais de 100 vezes. George Miller leu a Bíblia 200 vezes. 100 vezes ele leu ajoelhado. E foram homens poderosos que fizeram coisas extraordinárias pela fé. Não há impossíveis. Você pode remover uma montanha. Você pode secar uma figueira. Mas para isso, você precisa crer. Não só que Deus pode fazer, mas você precisa ter coragem para declarar o que Deus quer fazer. Então você precisa olhar para o seu problema e ter a coragem de fazer o mesmo que Jesus fez. Olhar para a figueira e dizer para ele, vai acontecer isso com você. Curve a sua cabeça. Jesus queria levar os discípulos a experimentar o sobrenatural de Deus. Jesus queria levar os discípulos a acreditarem que Deus pode fazer aquilo que é humanamente impossível, que era remover uma montanha. E Ele quer nos levar a acreditar que Deus pode fazer isso nas nossas vidas, que Ele pode remover qualquer
obstáculo, qualquer problema que atrapalhe a nossa vida, que impede a nossa relação com Ele, que impeça da gente ter uma vida plena, profunda. Mas nós precisamos ter fé em Deus e precisamos ter a coragem para olhar para esse obstáculo e dizer para Ele: você está atrapalhando a minha vida e eu ordeno para você, saia, vá embora. Você sabe quais são os seus obstáculos? Você sabe quais são os seus problemas? E Jesus te desafia a olhar para Ele e apontar para Ele e dizer para Ele o que você quer que aconteça. Num ato de fé viva, poderosa em Deus. E se você crer verdadeiramente em Deus, e se você não duvidar no seu coração, o milagre vai acontecer. Porque Deus é Deus de milagres. Porque não há impossíveis para Deus. Ore ao Senhor, se coloque diante do Senhor. Pai querido, não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande quanto o nosso Deus, quanto o Senhor. O Senhor criou os céus, criou a terra, o Senhor nos criou, o Senhor cuida de nós, a sua graça é viva, abundante e poderosa em nossas vidas. E o Senhor nos estimula e nos incentiva a termos uma fé viva, poderosa, real em Ti. O Senhor nos desafia a experiências novas, vivas, profundas com o Senhor. O Senhor nos desafia a usarmos em passos de fé, em atos de fé, em acreditar verdadeiramente que não há problemas, não há montanhas nas nossas vidas que o Senhor não possa remover. Nos leve a crer. E então nos leve à Tua palavra. Nos leve, Pai, a uma profundidade na Tua palavra, nos leve a uma profundidade de comunhão, de intimidade contigo por meio da Tua palavra, por meio da oração, porque é assim que a nossa fé se reaviva e é assim que nos tornamos ousados no Senhor. E é assim com esta fé viva que vencemos todos os obstáculos, que eles caem por terra, que eles não subsistem em nossas vidas, que eles são completamente destruídos, arrasados diante de nós, diante do poder que emana do Senhor. Então, Pai, no nome de Jesus, nós temos problemas, mas esses problemas, com uma fé viva em Ti, todos eles são removidos pela fé no nome de Jesus. Nos faça crer nisso. Nos faça confiar em Ti. Nos faça acreditar na Tua palavra, que o Senhor é Deus que não pode mentir e que o Senhor diz na Tua palavra é verdade, não é mentira, não é história da carochinha, é fato, acontece se decidirmos desenvolver uma profunda comunhão e intimidade contigo. Obrigado, Pai, porque Tu és esse Deus tão tremendo, tão poderoso, tão extraordinário, que é capaz de fazer o impossível nas nossas vidas. E nós Te adoramos e Te bendizemos por isso, com um coração grato, por termos um Deus tão grande, um Deus tão poderoso, tão extraordinário. Nós Te bendizemos, Pai, Te adoramos, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor.